bom que você está aqui. Se você está aqui nesse canal, é porque você quer as verdades da palavra de Deus. Então, já curte, comenta, compartilha e muito obrigado por me deixar entrar na sua casa. E eu tenho certeza que você sairá desta palavra edificado. Vamos para o vídeo. Às vezes, nós entramos em conflito com esse salmo. Às vezes, estamos em conflito com esse salmo. Porque em algumas versões vai estar dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nós levamos para o lado da prosperidade essa passagem bíblica. Isso desde jovem, nós levamos, desde que ouvimos, que tivemos um encontro com Cristo, os quadros que são espalhados nas casas, dizeres nos caminhões, nos carros, enfim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas algumas coisas podem faltar. Algumas coisas podem ter ausência. Mas não vai faltar a bondade de Deus, não vai faltar a provisão, não vai faltar a proteção. Deus às vezes vai permitir algumas coisas no caminho do cristão. E às vezes nós entramos em conflito, porque nós não conseguimos enxergar um crente com ausência das coisas. Se é dizimista, o que está acontecendo? Se ora, se jejua, o que está acontecendo? Infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo, nós somos medidos pelo que nós temos. Não era para ser assim no meio dos cristãos. Mas alguns cristãos é assim. Se não tem nada para me oferecer, eu não quero muito assunto. Se não vai me dar retorno, eu não quero conversa. Às vezes no meio do cristão é assim também. Vejamos que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Às vezes você vai ter falta na tua casa. Você pode orar, jejuar, às vezes você vai ter alguma falta. E você vai ter que pegar, improvisar, buscar estratégia, buscar ânimo. Porque às vezes nós estamos sem ânimo para nada. Estamos cansados de vir da batalha da vida. Eu falando com meu filho, e eu falei, eu queria ter a disposição que eu tinha com a sua idade, com a cabeça que eu tenho hoje. Então você percebe que sempre estamos descompensados na caminhada. Sempre tem alguma coisa que precisa estar alinhada. Eu falei assim, eu queria ter a disposição da sua idade, porque eu era muito, assim, destemida, mas não tinha cabeça, sabe? Eu não tinha cabeça, assim, não tinha quando se fala cabeça, né? Não tinha a sabedoria que vem de Deus. Então, vamos falar assim, porque falar que ter cabeça, é assim, não é certo. Mas não tinha a sabedoria que vem de Deus. Era muito impulsiva, mas também era muito, assim, ousada nas coisas, sabe? E eu falei assim, eu queria ter isso. Então, alguma falta a gente vai ter no caminho. Alguma coisa vai estar descompensada. Eu poderia abrir essa live aqui e falar um monte de mentira, mas a verdade é essa aqui que eu tô falando. Eu poderia falar, você não pode passar por isso, por aquilo outro. Eu poderia usar uma teologia de prosperidade aqui, mas eu não vou falar sobre invenção para encher live. Não. Se eu quiser, eu sei fazer. Mas eu não vou fazer. Eu vou falar a verdade. Vou falar a verdade. Ah, você serve a um Deus rico? Sim. Nós servimos um Deus rico. Que o Senhor, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as nossas necessidades. Só que a terra, Ele deu o governo nas mãos dos homens. Então nós precisamos aprender a governar aonde nós estamos. O território que estamos pisando. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Aleluias. Há momentos que haverá. Não totalmente de falta, mas descompensações. Haverá descompensações. Alguma coisa precisa colocar em ordem. Alguma coisa precisa colocar no ajuste. Aqui, quando nós colocamos a grandeza de Deus como sendo nosso sumo pastor, alguém que nos guia,
Não faltará direção. Não faltará, porque o pastor, ele dá direção. Não faltará direção. Não faltará provisão. Não vai faltar. Não vai faltar esperança. Não vai faltar. Mas coisas desta terra podem vir faltar. Mas haverá providência. Haverá provisão. Não faltará cura. Não faltará orientação. Não faltará fé. Porque você está colocando a sua fé no lugar certo. Não vai faltar. Mas talvez o que você tanto espera, humano, pode vir faltar. Pode acontecer momentos de preocupações de falta. Mas haverá resposta. E a palavra do Senhor fala, em verdes pastagens me faz repousar. Eu estava falando com Deus, antes de abrir a live, e eu falei ao Senhor, meu Deus, com tantas preocupações que eu tenho, eu consegui dormir, é um verdadeiro milagre. Eu dormi, irmãos, e eu dormi bem. Eu dormi bem. Graças a Deus. Até o fato de você dormir não é uma coisa natural. É algo de Deus. Quando nós somos crianças, dormimos muito bem. Quando somos adolescentes, tem aquele sono pesado. Mas quando vamos chegando a um determinado tempo da nossa vida, as preocupações começam a pressionar a gente. Para nós perdermos o ânimo, perdemos o sono, ficarmos ansiosos. E a palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. O Senhor tem para a tua vida, para a minha vida, as verdes pastagens de descanso. Poder deitar numa grama sem se preocupar com o ataque das feras. É sobre isso que está falando. Em verdes pastagens me faz repousar. Conseguir deitar numa grama sem preocupação de ataques de feras. Você dormiu hoje? Milhares de espíritos malignos foram soltos através de portais por causa que invocaram esses espíritos. Você sabe disso. Agora, sexta-feira 13, né, segundo notícias, o carnaval foi aberto com um culto satânico às bruxarias, às bruxas, fazendo menção às bruxas. E tem tanta coisa horrível acontecendo. E Deus está te escondendo. Olha que coisa linda. Tanta coisa horrível acontecendo e Deus está te escondendo, me escondendo. É o cuidado de Deus nas nossas vidas. Em verdes pastagens me faz repousar. Presta atenção. Você dormiu e nenhuma praga chegou à tua tenda. Você dormiu. Você repousou. Você descansou. Eu preciso viver milagre. E você já está vivendo milagre. Fica sem dormir para você ver o que acontece. Acaba com o seu dia. Vai acabando, vai minando as suas forças. Você repousou. E me conduz às águas tranquilas. Toda água turbulenta cai por terra. Em nome de Jesus. Porque o Senhor está conosco. Guia-me nas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Olha que coisa linda. Entrar no caminho de Deus. Num caminho de justiça. Num caminho de verdade. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Em outras versões, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Ainda que você ande nesse vale, haverá resposta, socorro, proteção. O que é andar no vale? É andar no lugar aberto. Um lugar que não tem onde se apoiar. Andar no vale é andar num lugar de sequidão. Você olhar para um lado, olhar para o outro e não ter como pedir socorro. Andar por um vale, muitas das vezes, é estar esquecido.
É dar um grito e você só ouvir o eco da sua voz e de mais nada. Andar por um vale é um lugar de perigo, é um lugar de medo, é um lugar que não tem socorro. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é apenas uma sombra que está passando. É uma sombra que está passando neste vale. Não vai temer a sombra. Não vai temer a sombra. Porque o Senhor dos exércitos está com você. O Senhor dos exércitos está comigo. Nós estamos passando por essa terra e sombras se levantam contra a nossa vida todos os dias. A palavra do Senhor diz que somos como ovelhas indo para o matadouro. Todos os dias haverá uma sombra querendo te enganar, haverá uma sombra querendo te trazer para perto dela, mas o Senhor está te livrando, o Senhor está te restaurando, o Senhor está te guiando, o Senhor está me guiando. E essa palavra é para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. É muito bonito, amados, olhar numa sala, o Salmo 23 pendurado, falar, nossa, como essa pessoa é espiritual. Não é o fato do Salmo estar pendurado que você terá proteção, mas é a confiança que está dentro do teu coração. E a palavra vai dizer, mesmo quando andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Amados irmãos, há momentos que nós experimentamos o silêncio de Deus, mas mesmo em meio ao silêncio, tem proteção. Mesmo em meio ao silêncio, tem orientação. Aleluia, tem direção. Ele é lindo. Mesmo quando eu andar por um vale de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, presta atenção, vara, cajado, estamos falando sobre autoridade. A tua vara, ela é a correção do caminho. O cajado é autoridade. Presta atenção nisso. A vara, o que ela representa, tá? A vara, ela representa isso, direção. E em algum momento, se você for sair da direção, ele vai dar umas batidinhas para você voltar para o caminho. Porque você é ovelha do pasto do Senhor. Eu e você, nós somos ovelhas. Nós não somos chamados para ser lobo. A ovelha vai entender muito bem sobre isso aqui. A tua vara e o teu cajado me protegem. Até no momento que Deus está tratando com a gente, Ele está nos protegendo. É difícil nós compreendermos isso. Há momentos que Deus estará tratando você, estará me tratando, mas Ele ainda assim está nos protegendo. Pode estar passando a sombra que estiver passando, mas Ele está nos protegendo. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Se você prestar atenção no Salmo 23, é um caminho. Vai falar sobre um caminho até chegar ao caminho da bênção, até chegar ao caminho da vitória. Ele passa por muitas situações até chegar à presença dos inimigos para ser honrado. Então, até chegar a esse caminho, já passou pela humilhação, mas teve proteção. Passou pela angústia, passou pelas agonias. Tudo isso aqui que nós estamos lendo é um caminho. Existe o caminho que está em silêncio, que o que fica é apenas a fé, a esperança e o amor. O momento que as coisas estão sendo silenciadas. Então, se você observar o Salmo 23 que estamos falando aqui, está falando sobre um caminho. Um caminho do cristão. O caminho que você tem trilhado e às vezes não está compreendendo o que está acontecendo. Um caminho de vitória, até chegar ao caminho da vitória, você vai passar por vales.
Até chegar ao caminho da vitória, você vai passar por verdes pastagens, mas será apenas um caminho. Tá fechado? Está apenas um caminho. Então, quando nós estamos indo pelo caminho de Deus, nós estaremos passando esses estágios do Salmo 23. E nós não queremos passar, queremos apenas deitar nos verdes pastagens. Queremos apenas deitar nas verdes pastagens, descansar, ficarmos tranquilos, mas o Senhor fala, você vai andar e eu estarei com você para você chegar aonde você precisa chegar. Então, no meio do caminho, você vai ter confronto, você vai ter inimigo, você vai ter sombras, você vai ter medos. Muitas das vezes, a sombra do vale da morte, a sombra daquele vale, será o seu medo, será o seu passado. Às vezes, o medo é o que está dentro, o perigo é o que está dentro, não o que está fora. Existem vales que o perigo é o que está dentro, não o que está fora. Você olha para fora, não tem nada. Você olha para fora, está tudo bem. Tá tudo quieto. A vida está seguindo o seu curso. E às vezes o perigo, a sombra do vale da morte está dentro. A pior coisa, amados irmãos, é atravessar o vale da sombra da morte que está dentro. Porque não sabemos a hora que vai acabar. Não conseguimos enxergar a hora que vai passar. Então, falar sobre vale de sombra da morte é muito complicado porque quando nós estamos caminhando nessa terra, existem os perigos de fora e existem os perigos de dentro, que é um conflito muito grande entre a vida e a morte. Veja que Elias estava passando um momento de vale de sombra da morte, fora e dentro. Porque atingiu as emoções dele. E ele começou a pedir a morte. Ele não queria mais viver. Então agora o perigo se instalou dentro dele. O perigo agora começa a vir de dentro. Ele está no deserto pedindo a morte. Primeiro ele começa fugindo de uma mulher, porque a mulher colocava medo. Ela era uma endemoniada. Ele já estava cansado de lutar contra demônios. E aí ele começa a ouvir as acusações, as pressões daquela mulher. Ele sai daquele lugar e entra no deserto. O deserto é um lugar quente, um lugar de esquecimento, um lugar que não tem para onde correr, e ele está agora passando pelo vale. E tem uma sombra. Amados, compartilha essa live, porque Deus quer falar com pessoas que estão passando pelo vale. Tem pessoas passando por um vale. Deus vai falar nessa manhã, para a pessoa entender. Não estou entendendo que situação é essa. É o vale, é a sombra que está próxima. E a palavra do Senhor vai falar sobre isso. Amados irmãos, na sexta-feira passada, aconteceu algo, uma sombra. A sombra da morte estava passando. Eu senti a pressão dessa sombra. Eu senti a pressão dessa sombra. Foi um dia terrível para mim. Terrível. Só às 4 horas da tarde que eu fui ficar bem. A sensação que tinha era uma sensação de morte, uma coisa horrível. Eu caminhando, tive que sair para resolver, e aquele não era um dia propício para sair para a rua. Eu sou uma pessoa muito sensível. E eu senti uma pressão muito grande. O sol parece que estava 10 vezes mais quente. Sabe? Desde a hora que eu acordei, irmãos, uma guerra espiritual terrível. Vim fazer live aqui a pulso. Eu não estava bem. Foi terrível. E era sombra passando. Eu fui para resolver uma coisa, resolvi, depois tentei resolver outras coisas, não consegui. E aí eu ficava pensando na minha cabeça, lá no fundo, deve ser por causa desse negócio de carnaval, tem alguma coisa acontecendo, eu ficava pensando nisso. E eu não acompanho televisão, eu não tenho, assim, programação de televisão na minha casa, porque o conversor digital da minha televisão, ele tá quebrado, então só tem a televisão ali, que inclusive a gente arrumou, que ela tava quebrada. Irmãos, eu senti algo terrível. Meu esposo indo comigo, ele começou a sentir também. São as sombras que estão passando nessa terra. Que eu e você, nós como cristãos, venhamos estar nos protegendo. Buscando de Deus o livramento.
Busque de Deus o livramento. Não aceite os pensamentos que o inimigo ele tem lançado, porque a hora dele está chegando, amados. É chegada a hora do Senhor Jesus buscar a sua igreja. Está próximo, muito próximo. E aí o inimigo ele tem vindo com pressão na vida dos crentes. Falta nisso, falta naquilo outro. E aí ele fala, onde que eu posso conseguir uma brecha? Ah, ele está firmado, aquele está firmado, eu vou tentar aquilo outro. E assim é. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Voltando a falar do perigo de dentro. A sombra da morte, que muitas das vezes quer instalar dentro, não está fora. Porque quando nós estamos caminhando na terra, todos os dias você anda por um vale. Toda vez que você sai para trabalhar, você está passando por um vale. Você está passando por territórios onde tem principados e potestades que comandam aquele lugar. Quando você está atravessando a rua, o seu território é dentro da sua casa. Mas na hora que você está caminhando, indo em direção ao seu trabalho, você está indo para outros territórios. Claro que aonde você pisa é território de Deus, mas enquanto você vai pisando, quantas dinamites que estão no meio do caminho e o Senhor está te livrando. Muitos perigos são eliminados no meio do caminho e você nem percebe. Talvez nunca saberemos, e se soubermos, quando nós formos salvos, o Senhor vai falar, olha, eu te livrei disso. Uma lista. Ou talvez ele só vai dar uma lista, olha, esse aqui foram os livramentos que eu te dei. Só para você saber. Nós não sabemos. Então, pode perceber, quando você caminha pelas ruas, cada pedaço de uma rua tem um cheiro. Se tem a fragrância, se as fragrâncias elas se misturam, imagina o espiritual. Porque a fragrância você sente o cheiro, você sente. Você não vê. Você sente por causa das narinas, por causa do seu olfato. Mas você não vê. Agora, imagina no mundo espiritual. Imagina se as fragrâncias elas se misturam. Você vai de um lado, você vai para o outro, cada lugar tem um cheiro diferente. Às vezes tem um cheiro bom, outro lugar não tem agradável, você vai passando. E eu já até falei com meu marido, falei, nossa, que é isso? Cada rua tem um cheiro. Agora, imagina o mundo espiritual que você atravessa. As sombras do vale da morte. Aquelas sombras que assustavam Davi, mas Davi mantinha sua confiança em Deus. Aquelas sombras ainda elas existem. Por quê? E o espiritual da época ainda existe hoje. Porque o espiritual não morre. Então, meus amados irmãos, mas aonde que a sombra da morte, a sombra do vale da morte começa a ser o perigo pior de todos? Quando esta sombra entra dentro de uma casa. E começa a se instalar dentro de um corpo. Através de passados, de traumas. O perigo agora está dentro, instalado. Olha para fora, está tudo bem, a história se repete, o sol aparece, a lua. E aí quando começa a surgir um perigo de sombra de morte dentro, através de emoções bagunçadas, através de lamentações, e daqui a pouco o corpo começa a falar. Através de lágrimas contidas que não foram expostas. Através de uma conversa que não foi resolvida. Aí o perigo começa a estar dentro. A sombra do vale da morte começa a se apresentar dentro. Amados irmãos, isso aqui é muito sério que está sendo falado. É muito sério. Infelizmente, estamos vivendo no tempo do oba-oba. Muitos não querem ouvir isso. Que existe o perigo dentro. Não, o perigo só está fora. Só do lado de fora que existe a inveja. Só do lado de fora. Não, existe dentro também. Existe muitas das vezes a inveja dentro do nosso coração. A gente só olha o perigo que está na vida do outro. Não na nossa. São sombras. São sombras que querem atingir dentro. Olha, eu nem ia pregar aqui, né? Mas estamos aqui, vamos lá. Preparas um banquete para mim
à vista dos meus inimigos. Quem não quer ser honrado na presença daqueles que se desfez de nós? Quem não quer ser honrado desse jeito? Mas no Novo Testamento o Senhor vai falar, olha, abençoe essas pessoas. Não guarde mágoa. Não guarde raiva. Quando você for entregar sua oferta, você lembrar que aquela pessoa tem algo contra o teu irmão, vai lá e resolva com ele a sua pendência e depois você vai ofertar. Olha só, o que Jesus começa a nos convidar para sairmos desse lugar de honra que queremos tanto, para perdoar. Deus vai te honrar. Ele vai te honrar. Mas não para mostrar nada para ninguém. Não, Ele vai te honrar porque Ele quer te honrar. Deus não tem essa preocupação. Aqui nós vemos uma parte humana de Davi. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Eles têm que ver que o Senhor é na minha vida. Alguns de nós já pedimos oração assim. Senhor, eu quero que vejam que o Senhor é na minha vida. O importante é você não ter dúvida que Deus é na sua vida. Não que os outros vejam que Deus é na sua vida. Isso será uma consequência. Só o fato de você estar de pé, se você se manter de pé, de você estar vivo, Deus está com você. Deus está na sua vida. Nós temos isso conosco. Quem não quer ser honrado? Eu quero ser honrada. Claro que eu quero ser honrada. Como que eu não quero ser honrada? Mas as minhas intenções não é para mostrar nada para ninguém. Porque nós temos isso conosco, as intenções. Eu quero que o mundo veja. Me rejeitou, se desfez de mim. Eu quero. Vai ver. Deixa com Deus. É Ele que vai levar a exaltação. Nós temos esse costume, amados, porque somos humanos. Preparas um banquete para mim. O importante, amados, é você ter um banquete. Não é que os outros vejam que você está tendo um banquete. Não, o importante é o seu banquete. Às vezes nós ficamos tão aprisionados nesse pensamento. Ai, foi tanto sofrimento, tanta humilhação. Tem que ver que Deus é comigo. E aí você não aprecia o banquete. Fulano viu? Cicrano viu? E aí a gente deixa de apreciar o banquete preparado. Deixamos de apreciar a presença de quem está sentado à mesa conosco. Porque queremos mostrar algo para alguém. Não. Nós temos isso conosco, mas está repreendido em nome de Jesus. Nós teremos um banquete, nós seremos honrados, mas nós vamos apreciar esse banquete. Sem essa preocupação de querer mostrar nada para ninguém. Sem querer de mostrar, olha como eu venci. Não, guarda para você. A vitória é sua. Deus te deu a vitória. E se Deus quiser mostrar para todo mundo, Ele vai mostrar. Não precisa ficar pensando nisso, não. É com Deus, deixa com Ele, deixa Ele resolver do jeito dele. O importante é Ele resolver. O importante é Ele saber que você é inocente. Porque às vezes parece que os inimigos estão triunfando às nossas costas. Quando o tempo de honra começa a demorar na sua vida, parece que está dando tudo certo na vida do seu inimigo. Na vida daquele que desejava o seu mal. Aquele que disse que você ia se lascar e aí de repente você se olha, parece que você está realmente lascado. E aí você se pergunta, Senhor, até quando? Aí a gente começa a entender a passagem de Asaf, de Agur, que são homens que quase estavam se perdendo quando começou a olhar para o mundo. E nós não somos chamados para olhar para o mundo. Quando existe o vale de sombra da morte, é um caminho de passagem para chegar no caminho da honra. Todo o Salmo 23, ele vai falar sobre um caminho até você chegar ao caminho de honra, de unção. O caminho de unção. Você chegar à unção, quantas coisas que nós passamos. A unção que você tem hoje, quantas coisas que você passou. Agora que sua cabeça foi ungida com óleo, quantas coisas que você teve que atravessar. Que você olha para trás e você fala, como que eu consegui? Como que eu cheguei até aqui? Ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sabe o que é fazer transbordar o meu cálice? Agora eu não tenho falta de nada. Agora eu não tenho preocupação de nada. Agora está completo.
A obra de Deus na minha vida está completa. Quando você sentir que a obra de Deus na sua vida está completa, que você chegou aonde Ele tinha para você, você vai falar: o meu cálice está transbordando. O meu cálice está transbordando. E você vai chegar, se você confiar, se você tiver o seu olhar em Deus, o seu olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, é estar com um olhar fixo em Deus, você vai chegar do outro lado, sim. Do outro lado você vai chegar com o cálice transbordando. Aleluias. A obra que Deus começou na sua vida não vai ficar pela metade. A obra de Deus, ela é completa. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Falar de bondade, de fidelidade. A bondade e fidelidade é uma troca. Pouco é falado sobre isso. Mas fidelidade é uma troca. Para a fidelidade te acompanhar, você também precisa ser fiel. Para a bondade te acompanhar, você também precisa ser bom. Não adianta a pessoa pensar que ela vai viver nas loucas dela e vai dizer que a bondade e a fidelidade do Senhor o acompanharam. Não, porque o nosso Deus é justo. E Deus não vai ficar no caminho de alguém que está lançado para o pecado porque quer. Alguém que se entrega para o pecado, sendo que já foi limpo pela palavra. Mas a pessoa se lança às suas vontades com muita facilidade. Deus não vai permanecer em ambiente de sujeira. Veja que sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Vai te acompanhar. Mas você precisa ser fiel. Eu e você precisamos ser fiel. A fidelidade de Deus vai acompanhar você aonde você estiver. E Ele não leva em conta os pecados que você pediu perdão. É novo tempo. É vivendo nova vida. Pecado confessado é perdoado. Então presta atenção, a fidelidade agora, você confessou, está caminhando com o Senhor? Tem bondade de Deus, tem fidelidade acompanhando. E tem que abandonar o pecado. Quer experimentar a fidelidade de Deus, a bondade de Deus? Abandona o pecado. Abandona as coisas que atrapalham. A palavra de Deus vai falar: livremos de tudo que nos atrapalha. Então, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Então, todos os dias você precisa ser bom. Todos os dias da sua vida você precisa ser fiel. Ser fiel é um princípio difícil, desafiador de ser cumprido. Porque a sua fidelidade não pode estar condicionada com a fidelidade dos outros. E nós queremos condicionar a nossa fidelidade com os demais. Não, se aquela pessoa for leal comigo, eu vou ser leal com ela. Se ela não for, eu não vou. Então, esse caminho de fidelidade, esse longo caminho da fidelidade ao longo da vida não é fácil. Como eu vou ser dizimista? Fidelidade. Como que eu vou ser dizimista? Nossa, aquela pessoa parece que não precisa. Fidelidade. Ah, o pastor isso, aquilo, outro. Fidelidade. Você está entendendo? A sua fidelidade, a minha fidelidade, ela não pode estar condicionada a homens. Não pode estar condicionada conforme as coisas estão respondendo positivamente para mim. As coisas estão dando certo para mim, então agora eu vou ser fiel. Ah, não, tá dando errado, então acabou. Cansei. Não vou ser mais crente. Não vou ser mais pastor. Não vou ser mais... Que isso? O que aconteceu? Cadê a fidelidade, a bondade acompanhando todos os dias? Mimado. Hã? Mimado. Pessoas mimadas. Meu esposo me ajudando. Pessoas mimadas. Não cresceu. Não cresceu ainda. Ex-pastor não existe. A função tá ali. Ex-pastor, não, só porque não, mas não tá com a igreja aberta. Não tem problema. A unção tá ali. Levantou a mão, é demônio caindo para um lado, caindo para o outro. Mas tem que se apartar da aparência do mal. Tem que se apartar desses desejos malignos, de desistência. Não nasceu de novo, né? Não nasceu de novo.
Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso é prioridade de buscar. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Prioridade de buscar. Isso também é fidelidade. A prioridade de buscar a Deus. Buscai a Deus. Buscai o reino e a justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é fácil, irmãos, nos mantermos firmados. Temos uma mente sã na presença do Senhor. Porque nós condicionamos o nosso caminho muito às pessoas. Entregamos o nosso coração a pessoas. Somos reativos ao que as pessoas fazem para nós. E presta atenção. Deixa eu voltar aqui. Eu já até fechei a Bíblia, mas eu vou voltar. Preciso voltar aqui. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nem sempre você terá o desejo de voltar. Mas a fidelidade e a bondade te acompanharão. Sabe por quê? Não por causa das coisas de Deus. Porque às vezes nós não temos desejo de voltar aonde nós não somos bem tratados. A casa de Deus, que às vezes deveria ser um lugar de acolhimento, de paciência. Pessoas estão indo por um caminho errado. Nem sempre você vai ter o desejo de voltar. Nem sempre você vai ter o desejo de ir. Não porque você não ama a obra de Deus, mas porque pessoas que estão ali dentro, muitas das vezes, não estão sendo fiéis a princípios. Não estão sendo fiéis à palavra. E isso, às vezes, se torna uma pedra de tropeço nas nossas vidas, porque estamos vivendo tempos que as pessoas querem parar de ir nas igrejas. Por causa que perderam o desejo de voltar à casa do Senhor enquanto se vive. Porque estão olhando para as sombras. Estão passando pelo vale das sombras. E não estão conseguindo encontrar saída. Porque não propuseram em seu coração em voltar à casa do Senhor enquanto viver. Não propuseram em seus corações viver da bondade e da fidelidade de Deus. É muito sério isso aqui. É muito sério o que está sendo falado aqui. Não propuseram em seus corações. Nem sempre nós vamos querer voltar à casa do Senhor. Não queremos voltar em lugares que somos feridos. Ah, mas eu sou o templo do Espírito Santo. Sim, mas você precisa congregar. E como é que vai fazer? Porque há momentos que a gente não quer congregar. Principalmente onde nós não somos bem tratados. Onde nós não somos acolhidos. Onde nós não somos recebidos. Onde você às vezes parece que tomou a porção da invisibilidade. Você é um invisível. Aí muitas das vezes eu não quero voltar naquele lugar, mas o Senhor fala, não é o tempo de sair. Não é tempo de sair. Não é tempo de se afastar. No momento certo eu vou te arrancar. E quando o Senhor fala assim, como é que vai fazer? Aí você decide se você vai obedecer, se a bondade e a fidelidade te acompanhará. Ah, mas Deus, Ele é bondoso, Ele é fiel. Sim, Ele é bondoso, Ele é fiel. Ele vai te acompanhar conforme você também seja fiel aos caminhos dele. O Senhor me entende. Ele não entende filho desobediente. Ele não entende. Ele fala assim, tá, você foi desobediente, agora te conserta. Deus entendeu o caminho de Jonas. Deus entendeu porque Jonas não queria ir para Nínive, queria ir para Tarsis. Deus entendeu. Ele que não entendeu Deus. Até que ele entendeu. Ele falou assim, olha, eu sabia que o Senhor iria perdoar esse povo. Ele até entendeu, mas ele não queria entender. Você está entendendo? Deus entendeu o caminho de Jonas. Deus entendeu a desobediência de Jonas. Por isso que ele preservou ele. Mas indo por um caminho que ele não se agradou. Entrar na barriga do peixe. Deus deu livramento. Mesmo no meio da desobediência, Deus dá livramento. Mas para cumprir um propósito. O livramento de Deus é para cumprir um propósito. Porque se não tiver propósito, não tem livramento. Então ele deu livramento para Jonas, porque havia um propósito. E eu acredito que Deus deu livramento para Jonas por causa da oração dos marinheiros lá. Porque Deus estava bravo. Deus estava bravo com Jonas.
Então não chegou o tempo de sair, fica. Não inventa história, não. Não inventa história. Obedeça. Obedeça. Ah, Senhor, mas eu não estou aguentando mais. Então, vai pedindo a bondade e a fidelidade do Senhor para te acompanhar, que você vai aguentar. Você vai passar por isso. Mas é tanta humilhação, Senhor, que não está dando. Quer mesa? Quer mesa de banquete? E não quer passar por nada? Que graça tem? Quer mesa de banquete? Quer ser visto à vista de todos? Mas que graça tem se foi tudo fácil? Deus pensa assim. O nosso Deus pensa assim, amados. Ele tinha mágoa, né? O Jonas. Jonas tinha mágoa. Por isso que ele não queria seguir o caminho do Senhor. Aquilo que Deus havia proposto. E se nós observarmos a vida de Davi, havia umas mágoas no caminho. Quando ele fala, preparas o banquete a mim, à vista dos meus inimigos. Que o Senhor vai preparar o banquete para você. Mas sem mágoas. Sem lei, né? Sem lei. Sem mágoas. Amém? Deus abençoe. Ficamos por aqui.